que estamos ao vivo. Silenciar aqui o celular. Mas já estamos ao vivo. Estamos Começando agora mais uma live Race Mais, agora para falar sobre o GP da Inglaterra. Mais uma vez aí vocês vão ver que a gente está com a ausência do nosso apresentador Mário Vitor, está de férias, mas acredito que já no próximo programa ele deve estar de volta. Mas hoje, mesmo sem o Mário Vitor, tá eu aqui, Paulo Feijó, junto com o Geraldo Leda, a gente vai comentar o GP da Inglaterra, que aconteceu nesse último final de semana, uma vitória muito boa do Hamilton, que fez com que ele pudesse acabasse com a vantagem do Vettel, que antes era de 20 pontos, né? Agora vai para apenas 1 ponto de vantagem o Vettel na liderança. E Hamilton acabou mesmo com a vantagem de Vettel e agora tem boas chances de ultrapassá-lo nas próximas corridas. Geraldo, como é que você viu aí essa corrida, o GP da Inglaterra, que aconteceu no último domingo? Primeiro, queria fazer uma entrada, uma intromissão nas férias de Mário Vitor, nosso querido Mário Vitor, que eu vou tentar interpretar o que está acontecendo aqui. Já começou a temporada de especulações de contratações, renovações de contrato da Fórmula 1, né? Ele deve estar já querendo uma contratação nova aí, ou então renovar o contrato aqui com o Portal Race, com a revista Race, e está aí curtindo esses dias fora, né? É moda isso, né, também. Enquanto você não resolve sua negociação, você sai, você foge. E ele está lá curtindo boas férias, Mário, boa viagem, aproveite bastante, você está mais que certo. Enquanto você não melhora aqui seu contrato com o Portal Race, que já é bom, diga-se de passagem. Sobre o campeonato, Hamilton destruiu, né, a vantagem do Vettel, que era de mais de 25 pontos, se eu não me engano. E eu cheguei a falar, isso até meio que para calar a minha boca, que eu cheguei a falar que ia ser difícil ele igualar nas próximas corridas. Porque ele falava que tinha que haver praticamente uma quebra do Vettel, né? E sim, praticamente foi o que aconteceu. Foi o que aconteceu, né? Praticamente. Ele não abandonou, mas assim, a vantagem que ele tinha de mais de 20 pontos, ela foi por água abaixo. Porque justamente a surpresa, porque isso não vinha acontecendo com a Ferrari, né? A Ferrari teve um domingo de azar, e onde quase tudo deu errado, e aí o Hamilton aproveitou a chance, estava correndo em casa, ele tinha 5 vitórias, acho que de 10, de 2007 para cá, foi a 10ª corrida, né? A 11ª corrida, ele tinha 5 vitórias, agora 6 vitórias em 11 corridas. E ele aproveitou, era o que se esperava que acontecesse, a vitória do Hamilton na Inglaterra. Só que para Vettel manter a liderança, a folga, ele teria que chegar em segundo para poder diminuir o prejuízo, né? Que já era esperado. Mas só que agora ele teve, além do prejuízo da aproximação do Hamilton, ele vê também, já mais próximo no retrovisor, o Bottas, né? Que já está aí com 154 pontos, são 23 pontos para Vettel, basta uma furada de pneu como teve em Silverstone, e uma vitória de Bottas, ele também entra de vez na briga. Ele já está na briga. Já está na briga, né? Ele simplesmente entra ele empata tecnicamente, como o Hamilton fez com o Vettel agora. O Hamilton ele teve um final de semana, um fim de semana que para chamar muita atenção, né? Lembrando que ele fez a pole position, ele teve a melhor volta da corrida e venceu. É um fim de semana perfeito. Barba, cabelo e bigode, né? Pois é. Apesar de que na sexta-feira ele acabou sofrendo um pouco porque o Bottas foi completamente superior, totalmente superior, liderando os 2 primeiros treinos livres. Mas a gente via que a Mercedes já tinha dado um grande salto em qualidade e aquele grau de equilíbrio que existia entre a Mercedes e a Ferrari, praticamente a Mercedes agora deu um passo à frente. É claro que a gente não tem como dizer que a Ferrari está totalmente atrás e que a Mercedes vai vencer as próximas corridas, mas a Mercedes deu um passo à frente que a Ferrari ainda não deu. A Mercedes dominou todos os treinos, né? Isso, e desde a última corrida, né? Também no último GP, a Mercedes já tinha mostrado que tinha evoluído bastante, enquanto a Ferrari continuava bem, mas já apresentava estar um passo atrás. Agora se consolidou como sendo um passo atrás, mas a gente sabe que tem um Vettel ali que pode superar todas as expectativas. E tem todo o potencial mecânico e financeiro que a Ferrari tem para se recuperar dentro da temporada, né? Isso também não quer dizer nada, mas o fato é esse, a Mercedes está na frente, a Mercedes recuperou essa vantagem que a Ferrari tinha no início da temporada,
E ela agora realmente vem dominando, como você já falou, os 2 últimos fins de semana da Fórmula 1. Ela venceu sem surpresa, né, sem ser incomodada pela Ferrari, que não conseguiu acompanhar. Só para ilustrar um pouco essa grande evolução que a Mercedes apresentou, no treino de classificação, o Hamilton ele fez um tempo da pole position que foi quase 6 décimos mais rápido do que o tempo do segundo colocado, que foi o Kimi Raikkonen. E se a gente fazer uma comparação com o Vettel, aí sobe mais ainda. Então, a gente vê o quanto a Mercedes evoluiu. É claro que durante a classificação, o Bottas foi uma grande decepção, porque o Bottas só apareceu na 4ª colocação, o 4º melhor tempo, perdeu aí as 5 posições no grid por causa de uma troca de câmbio, foi parar lá na 9ª colocação, mas mesmo assim largou muito bem. Ganhou a posição novamente, logo do Pérez, foi na cola do Ocon logo na largada, passou o Pérez e foi para cima dos adversários, botou pressão lá no Sebastian Vettel. Ele teve uma estratégia um pouco diferente do que todos os outros pilotos fizeram. Todos largaram com os super macios, ele preferiu largar com o macio, é óbvio, porque ele vinha largando um pouco mais atrás e precisava atrasar o máximo possível a sua parada para tentar ir ganhando posições. Suportando desgaste, né? Justamente. Isso implicou que no fim da corrida, na reta final da corrida, quando todos precisavam usar os macios, porque tinham deixado o super macio de lado para usar o macio, o Bottas vinha com todo o gás, usando já os super macios. Fez com que ele encostasse, chegasse no Vettel e passasse sem dificuldades assim. O Vettel ainda, sem dificuldades também é demais, porque o Vettel ainda segurou ele por uma volta, fechou a porta em alguns momentos, mas quando houve a oportunidade, o Bottas passou de passagem pelo Vettel, e aí contou com aquele azar do Raikkonen no final de ter o pneu furado, e aí ficou com a 2ª colocação. Já o Hamilton liderou de ponta a ponta, não teve nenhum momento a sua liderança ameaçada. O único momento em que um carro se aproximou dele foi o próprio companheiro de equipe, o Bottas. Na hora que ele fez a parada para trocar os pneus, ele volta logo à frente do Bottas, mas mesmo assim, o Bottas vinha usando os pneus macios mais desgastados. Já ia ter que parar, né? Isso, o Hamilton vem com o pneu mais novo, dispara, e aí não é mais incomodado por mais ninguém. Vitória incontestável do Hamilton. E aí a gente tem que destacar um fato curioso, nesse momento, que o Bottas estava próximo do Hamilton, andando próximo do Hamilton, que a equipe queria já fazer umas conversas, não sei que conteúdo dessa conversa, mas a equipe estava perturbando o juízo do Bottas pelo rádio, né? E o Bottas disse: calma, silêncio por favor, menos conversa nesse momento que eu quero me concentrar. E já para evitar qualquer tipo de ordem de equipe que viesse aparecer ou coisa do tipo, né? Ele queria concentrar porque ele já sabia também da dificuldade que ia ser passar Hamilton, tecnicamente, e principalmente se tivesse um bocado de gente falando no ouvido dele o que ele tinha que fazer, se ele tinha que parar, se ele tinha que acelerar mais, como estava o pneu, assim, um bocado de informação no momento que ele precisava de concentração, né? Pois é, e também eu acho que vale principalmente destacar esse ponto do Bottas, porque ele que praticamente era descartado dessa disputa pelo título, era apontado apenas a disputa era só entre o Vettel e o Hamilton, porque o Vettel começou muito bem e o Hamilton mantendo o seu ritmo, mas o Bottas ele foi aprendendo, foi melhorando com o carro, foi aprendendo um pouco, se familiarizando mais com a equipe Mercedes, e agora praticamente entrou de vez na briga. A gente não pode mais descartar ele, e assim, eu vou até um pouco mais além. Por mais que eu tenha questionado algumas vezes se o Bottas era realmente um piloto para ser campeão logo na sua primeira temporada, ainda acho muito complicado, mas eu não duvidaria se a Mercedes continuar evoluindo, ele ultrapassar o Vettel e fazer mais uma dobradinha da Mercedes no final do campeonato. A certeza que a gente tem é que ele agora avisou para a Mercedes que veio para ficar, né? A Mercedes, se tinha dúvida se precisava contar com ele, se podia contar com ele para o ano que vem, ela agora tem toda certeza, ela não assina se não quiser, não renova o contrato dele se não quiser, porque ele já mostrou o potencial dele, já mostrou o talento, a frieza que ele tem, que ele está tendo para lidar com essa pressão de substituir o campeão, substituir o Nico Rosberg, de guiar agora o melhor carro da Fórmula 1 da temporada e andar perto do Vettel, que é um tricampeão, que é o anfitrião, o dono da equipe praticamente, não o dono do box. Ele está mostrando frieza para lidar com toda essa pressão e mostrando talento para mostrar que dentro do cockpit, do cockpit dele quem manda é ele.
Só para a gente encerrar aqui, pelo menos no assunto corrida, falando sobre a Mercedes, após a corrida em Silverstone, o Hamilton deu uma resposta para os críticos dele, principalmente os críticos ingleses. Só para contextualizar, a Fórmula 1 realizou um evento no centro de Londres durante a semana pré-corrida, em que todos os pilotos do grid participaram, com exceção do Hamilton. Curiosamente, o piloto da casa, o piloto mais adorado pelos ingleses, obviamente, porque venceu os últimos títulos, com exceção do ano passado, mas o Hamilton não foi. O Hamilton preferiu passar esses dias de folgas na Grécia, onde ele teve algumas festas particulares, e por causa disso foi bastante criticado, foi alvo de muitas críticas por parte da imprensa inglesa. Depois da corrida, ele simplesmente responde dizendo que não havia motivo para suas críticas e que o desempenho dele é insuperável. É insuperável? Não, né? Pode até ter sido nesse fim de semana, mas a gente sabe que não é insuperável, até porque ele não é o líder do campeonato, ele não está com o título na mão ainda. Ainda está longe de resolver essa parada aí para ele. Mas assim, ele foi insuperável, ele deu a resposta que ele precisava dar dentro da pista. Foi quase vocês vão ter que me engolir. Vocês vão ter que me engolir, falem o que vocês quiserem, eu venci esta bodega e me respeitem, pronto. Tem que respeitar. De fato, assim, todo mundo tem que respeitar agora, não adianta criticar o Hamilton, porque ele não participou. Ele deveria ter participado, tinha patrocinadores envolvidos, tinha fãs envolvidos, né? A paixão de pessoas que foram sabiam que ele não ia estar, mas foram para ver a Fórmula 1 mais de perto, e se tivesse o piloto queridinho deles, dos ingleses, né, do momento, seria melhor ainda. Foi uma falha, assim, continua sendo falha, mas a resposta que ele tinha que dar, ele deu realmente na pista como deveria ser. Incontestável, né? Pois é. Seguindo aqui com a ordem do resultado do GP de Silverstone, a gente viu que a Ferrari, o que a gente elogiava tanto a Ferrari, de que o carro praticamente não quebrava, não tinha problemas, enquanto a Mercedes tinha algumas dificuldades nesse início de ano, mais com desempenho, né, não com quebra de carro, mas a Ferrari teve um azar tremendo nessa última corrida. Na antepenúltima e na penúltima volta, os dois carros da Ferrari tiveram problemas com o pneu dianteiro. Primeiro, o Kimi Raikkonen, o pneu de chapô, né? Assim, o que aconteceu mesmo com o pneu, ele foi para os boxes, tinha voltado atrás do Vettel, mas o Vettel aí, ele levou o grande azar do fim de semana, de que quando ele passa dos boxes, que está no meio da volta, o pneu dele dianteiro também estoura. E aí o que acontece? Ele tem que dar uma volta completa com o pneu furado, rasgado, até retornar aos boxes para fazer a troca e voltar. E aí ele despenca. Ele que estava em terceiro foi parar apenas na sétima colocação. E aí perde totalmente a vantagem que tinha para o Hamilton. E assim, só para a gente contextualizar, antes da corrida, a Pirelli tinha informado que a expectativa é de que cada carro fizesse no mínimo 2 paradas, e todo mundo apostou em uma parada só. E aí o que aconteceu foi que a gente viu que no final da corrida, tanto o Vettel quanto o Raikkonen, o Verstappen também teve um problema com o pneu, mas os dois que estavam lá na briga pelo pódio acabaram sofrendo esse azar, né, e perderam as posições. É como se diz por aí, né? Além da queda, o coice, né? Além de ter um fim de semana difícil, que já estava muito difícil, o Vettel a duras penas estava conquistando o terceiro lugar, um lugar no pódio, ainda teve esse problema, esse erro de estratégia de levar os pneus até as últimas consequências, e a gente viu o que aconteceu, né? Ele andando com o pneu rasgado, furou, e aí foi perdendo todo o ar que tinha, foi tendo contato com a própria roda, e aí se espatifou-se todo, deixando borracha para todo lado, né? Pois é. E o Vettel, o Raikkonen, primeiramente, né, quem foi que terminou na frente, o Raikkonen disse que tinha condições totais de brigar por uma posição muito melhor. Isso aí também era óbvio. O Raikkonen vinha na segunda colocação, acabou caindo para quarto e recuperou uma posição pelo furo no pneu. Seria difícil, faltavam 3 voltas para o final, era quase, não vamos dizer impossível, mas era muito difícil que o Bottas passasse o Raikkonen, se não fosse o furo no pneu. Já o Vettel, por mais que ele tenha dito que ainda não há motivo para pânico, que a gente está indo na metade da temporada, né, que
tem chance ainda de continuar na liderança, mesmo depois do fim dessa sua vantagem, mas ele deixou claro de que a Mercedes evoluiu e cobrou que a Ferrari também evolua. É o que a gente comentou no começo aqui, né? Aqui mais cedo, que a Mercedes evoluiu e a Ferrari praticamente estacionou em termos técnicos, em termos de técnica, e o Vettel ele vai precisar disso, né? Não adianta ele sozinho botar o carro no volante, botar as mãos no volante e querer levar a Ferrari para o título sozinho, se a Ferrari também não se ajudar. Ele está certo em dizer que não é motivo para pânico, porque ele tem que manter a calma, a Ferrari tem que manter a calma, até porque também não tem nada perdido, o campeonato zerou. Se ele tinha uma liderança folgada, ele agora praticamente não tem mais, é como se o campeonato estivesse começando de novo agora, no meio do ano, no meio da temporada. Então, tem que manter a calma e recomeçar, reconstruir a vantagem que teve, trabalhar para reconstruir a vantagem que teve. Só que aí agora, no começo do ano, ele tinha um carro melhor do que a Mercedes, e agora ele vai ter que reconstruir esse carro, fazer esse carro evoluir a ponto de pelo menos igualar com a Mercedes. E a gente no início ainda da temporada, a gente falava muito de que a Mercedes ela tinha um carro muito competitivo, mas que ainda não tinha conseguido desbloquear esse desempenho do carro. Parece que a Mercedes realmente encontrou a melhor forma de ajustar esse carro e deu um grande salto. Já a Ferrari, que tinha um desenvolvimento totalmente simples, vamos dizer assim, objetivo, deu uma estacionada, mas a expectativa agora, a gente lembra que tem só mais uma corrida antes das férias de verão, o GP da Hungria. Daqui a 2 semanas, sim, né? Mas e aí depois tem aquela pausa de quase um mês parado, onde a Ferrari promete ter algumas atualizações no carro e voltar para Spa-Francorchamps muito superior ao que estava. Só que agora. Que tá, a Ferrari ela vai ter esse tempo para melhorar o carro, só que a Mercedes também vai ter, né? Isso. Aí a Ferrari vai ter que trabalhar mais do que a Mercedes. Desculpa, gente. A Ferrari vai ter que trabalhar mais do que a Mercedes. Vai trabalhar. Como a Mercedes fez para recuperar nessas 8, 9 corridas que a gente já teve. Deixa eu olhar quantas já foram. Mas enfim, nessas 9 corridas. Foi a 10ª agora, a 10ª corrida. Essas 10 corridas que a Mercedes trabalhou mais que a Ferrari a ponto de evoluir, de ter um carro melhor que ela agora, já que ela estava atrás e agora passou. Não é difícil, como eu falei, a Ferrari tem um potencial técnico, profissional, técnico e financeiro muito grande para evoluir, só que aí a vantagem zerou, né? Ela vai ter que remar, mas vai ter tempo. Vai ter tempo, é como se ela tem que diminuir os estragos nessa próxima corrida, já tentar uma vitória, ou tentar se perder, se for uma vitória de Bottas ou Hamilton, tentar pelo menos chegar em segundo, para que na volta das férias do verão europeu, ela não esteja tão atrás. Ou então que esteja, como agora, em pé de igualdade, né? Para poder ela recomeçar o campeonato, como eu estou falando mesmo, começar do zero, a vantagem já zerou, mas aí se ela conseguir recuperar o carro, fazer o carro evoluir ao nível da Mercedes, pelo menos, aí ela vai recomeçar o campeonato. Seguindo aqui o nosso cronograma aqui do programa, a gente viu um piloto que conseguiu uma corrida, eu tenho para dizer que ela foi uma corrida espetacular. Eu ainda posso equiparar aí a corrida do Hamilton com a dele, porque o que ele conseguiu de manobras de ultrapassagem, o que ele conseguiu numa pontuação depois de largar em penúltimo, foi coisa de outro mundo. O Daniel Ricciardo, mais uma vez, nas últimas corridas já vinha apresentando grandes desempenhos e agora, mesmo largando lá atrás, repito, ele largou em penúltimo, só largou à frente do Fernando Alonso e mesmo assim conseguiu terminar na 5ª colocação, logo atrás do Max Verstappen. A gente via que com menos de 10 voltas ele já tinha ganho quase 10 posições no grid e aí ia escalando o pelotão, e conseguiu terminar em 5º. É uma fase espetacular, né? Do Ricardo. É muito bom ver isso. A Red Bull, ela não é uma evolução que a gente possa dizer que a Red Bull voltou. Mas assim, dentro das limitações dela, que ela tem de motor, de carro, ela vê o Ricardo recuperando, o Ricardo tendo esses desempenhos acima do esperado para ela, porque ninguém esperava que uma Red Bull
sairia costurando do penúltimo lugar até o quinto, né? Até lá em cima. A quinta colocação. A quinta colocação. Ninguém esperava isso. Se a gente falasse aqui no começo da temporada, se a gente fizesse o programa antes da corrida, provavelmente não iria esperar por isso, a gente não ia falar isso, né? Que o Ricardo ia pontuar. E é um desempenho muito bom, que mostra o talento dele, né? Que ele tem dado uma resposta para aqueles que falam que o Verstappen é a grande promessa, que é uma grande promessa, mas aqueles que falam que o Verstappen, colocam o Verstappen acima dele. Ele está batendo na mesa e está lembrando, tem eu aqui, o Verstappen não está sozinho não, a Red Bull não é só o Verstappen não. E mostrando já nas últimas corridas que até está superior ao Verstappen, né? Uhum. O Verstappen terminou à frente nessa agora, mas nas últimas quem conseguiu pódio, quem conseguiu vitória foi o Ricardo. E aí ele mostrando realmente a força dele, mais uma vez dou o braço a torcer. Do mesmo jeito que deu o braço a torcer com o Stroll, eu falo também do Ricardo. Eu esperava que o Verstappen fosse terminar à frente do Ricardo, fosse ter um desempenho muito mais competitivo do que o Ricardo durante a temporada, mas o que a gente tem visto aí é que o Verstappen tem sofrido com problemas no carro da Red Bull, ainda inexplicáveis os problemas, enquanto o Ricardo não, tem aproveitado bastante as oportunidades que ele tem. Quando ele tem possibilidade de chegar no pódio, ele está lá no pódio. Quando não tem, ele consegue a melhor posição possível para ele. E assim, superando as expectativas, assim, pelo menos as minhas expectativas, que esperava ele atrás do Verstappen em relação a desempenhos apresentados durante o ano. E superando expectativas também que a gente tem sobre a própria Red Bull, né? Superando os resultados que a gente espera da Red Bull, como foi no pódio, nos pódios que ele conseguiu em corridas passadas agora há pouco. Que a gente nunca esperava que a Red Bull fosse superar uma Ferrari ou uma Mercedes, e ele de vez em quando vai lá e entra no pódio de penetra, né? Eu separei aqui para falar um pouco sobre os pilotos da Force India, mas é praticamente chovendo molhado, né? Já virou de praxe. Toda a corrida a gente tem que destacar que a Force India pontuou com os dois carros. Acho que a Force India encontrou aí dois pilotos extremamente iguais, muito agressivos e que tem muita qualidade, os dois pilotos. E assim, a surpresa do Ocon é porque é praticamente uma primeira temporada dele. É claro, ele correu no ano passado com o carro da Manor, mas competitivamente, assim, com um carro competitivo. De verdade, né? É a primeira vez que ele está correndo, e mais uma vez, chovendo molhado elogiar o Ocon e destacar também o desempenho do Pérez com os carros da Force India. E uma coisa que talvez, eu não sei se eu posso afirmar isso com certeza, mas essa briga do Pérez com essa raivinha que o Pérez está demonstrando ter do Ocon, porque o Ocon chegou agora e está tendo resultados melhores que ele e tal, isso talvez esteja também sendo benéfico para o desempenho da Force India, né? Porque estão os dois querendo mostrar que podem mais, e enquanto está nessa briga sadia, sem um jogar o carro para cima do outro, a Force India que está lucrando com isso, né? Pois é. Lembrando que o Ocon teve uma excelente largada nesse final de semana, passou o Pérez, ganhou 2 posições na largada, e levou o Bottas junto com ele, né, para ultrapassar o Pérez. No final ele terminou na 8ª colocação, o Pérez terminou em 9º. Então, trabalho fantástico do Ocon. É claro que a gente também tem que destacar um pouco do Felipe Massa, que mais um fim de semana que a Williams não estava acertando, o carro da Williams não estava bom. A Williams trouxe para o GP da Áustria um grande pacote de atualização. O que se falava era que seria uma melhoria, uma atualização agressiva que traria uma grande melhoria para o carro, mas o que a gente vê e o que o próprio Felipe Massa já detectou é que essa atualização fez com que a Williams tivesse uma terrível gestão de pneus, não de desgaste, mas sim para conseguir aquecer os pneus, que hoje não está conseguindo, o carro não está... Está tendo muita dificuldade, ele tem dificuldade de aquecer o pneu, e aí o carro não tem um melhor desempenho por causa disso, né? Mas mesmo assim, uma 10ª colocação, depois de largar em 14º, 4 posições ganhas aí durante a corrida, excelente para ele, né? Tá de bom tamanho, né? Com as dificuldades que o carro vem enfrentando, vem encarando, e mais uma largada boa que ele teve, né? Ele não lembro agora se ele ganhou 3 posições na largada, se não estou enganado. Como está tecido de praxe, mostrando o talento dele, apesar das dificuldades que o carro vem enfrentando, né? Largada sempre foi historicamente o forte de Felipe Massa, sempre foi um dos pontos positivos dele, e ele vem aproveitando disso, já que
com o carro em dificuldade, para ganhar essas posições dentro da corrida é difícil, né? E ele, quando ganha isso na largada, para manter é mais fácil do que você conseguir passar alguém com um carro como a Williams tem durante a corrida. Pois é, e assim, seguindo o assunto da Williams, mas mudando um pouco, a gente via que até o pódio do Lance Stroll, o Stroll ele era o alvo das críticas da Fórmula 1. Hoje, ele, depois de ter conseguido aquele terceiro lugar no GP do Canadá, no GP de Baku, né, aquela corrida maluca, ele deu uma cessada um pouco mais nas críticas do Stroll, até a gente aqui está um pouco mais comedido, que ele tem apresentado desempenhos até um pouco consistentes. Agora tem um novo alvo dentro da Fórmula 1, né? Todo mundo resolveu agora criticar o Daniil Kvyat, também, que mais uma vez se envolve em acidente. Dessa vez ele tira o próprio companheiro de equipe, o Carlos Sainz, da corrida, em um acidente assim, estúpido, né? Ele poderia ter evitado aquele toque com o Sainz durante a corrida. Totalmente, não precisava daquilo. Fase inicial da corrida ainda, não tinha nada Segunda volta, não tinha nada para definir ainda. Isso mostrou um certo desespero do Kvyat, né? De estar ali atrás do Sainz novamente, ele que já foi da Red Bull, já foi, entre aspas, rebaixado para Toro Rosso, que é a filial e tal, e está aí atrás, andando atrás do Sainz, que é o piloto mais jovem, piloto que chegou depois que ele. E o Sainz com grandes possibilidades de deixar a Toro Rosso com uma equipe melhor, né? Sim, de chegar a alguma equipe maior e contratar ele, tirar ele de lá, enquanto o Kvyat está lá assistindo tudo, né? A cena da batida foi mais ou menos isso, um desespero do Kvyat de ver novamente o menino, entre aspas, Sainz, saindo na frente, né? Pois é, e assim, o curioso é que recentemente, eu não estou certo se foi no GP do Azerbaijão ou se foi na corrida da Áustria, de que o Kvyat ele passa reto numa curva e vai voltar muito rápido e quase que atinge o Sainz mais uma vez, do mesmo jeito que teve nessa situação que ele voltou de uma forma imprudente para a pista. Ele fez a mesma coisa e o Sainz teve que travar os pneus e rodou na pista para não bater no Kvyat. E aí o que acontece é que totalmente o contrário, né? O desespero do Kvyat, lembrando que ele estava na frente, o Sainz ultrapassou ele tentou ganhar a posição por fora, o Sainz espalhou um pouco e o Kvyat sai um pouco da pista e quando ele retorna já tocando no carro do Sainz, roda os dois e aí fim de corrida para o Sainz. O Kvyat ainda consegue retornar para a pista, mas recebe uma punição, um drive-thru. O drive-thru foi na Áustria. Não, nessa corrida agora ele recebe um drive-thru por causa disso. Também. E aí acaba que, mesmo assim, não consegue um bom resultado, terminou aqui na 15ª colocação. Mais uma vez, um resultado ruim para o Kvyat, enquanto o Sainz, mesmo após ter abandonado a corrida, que sai fortalecido mais uma vez, porque estava tendo um fim de semana até certo ponto razoável para o desempenho que a Toro Rosso podia apresentar. Ele saiu com, se teve uma vítima nesse acidente, ele saiu como uma vítima, né? Ele saiu como um piloto que teve a sua trajetória atrapalhada e que não pôde demonstrar o seu potencial, que era promissor no fim de semana. Ele podia facilmente chegar aos pontos, ele tinha tudo para isso. E foi atrapalhado por outra pessoa, por uma outra circunstância provocada por outra pessoa que não tem nada a ver com ele. E é o companheiro de equipe dele, mas não foi ele que provocou a saída, não foi ele que provocou o acidente, o abandono da prova. Pois é, e agora a gente encerrando aqui daqui a pouco a gente volta com os comentários, com os resultados dos palpites da gente, né? Mas saindo um pouco do GP em si e a gente falando um pouco sobre a Fórmula 1, em que a dança das cadeiras teve mais um capítulo depois dos resultados no GP de Silverstone, né? Praticamente o Wolff deu como certa a renovação do Bottas, só não falou assim, ele vai assinar e vai continuar e acabou, mas praticamente deu indícios de que o Bottas deve continuar na Mercedes para o ano que vem, principalmente depois que vem apresentando. E assim, merece, né? Merece uma renovação de contrato. Tem provado na pista que ele tem totais condições de estar ali na Mercedes. Toda aquela dúvida que a gente tinha no começo da temporada, que ele vinha andando atrás de Hamilton, teve a ordem de equipe para ele deixar o Hamilton passar, e ele sempre figurando como coadjuvante até o GP da Rússia, quando ele venceu. Dali ele começou a guinada, um pouco devagar, mas começou a mostrar o talento dele.
nessas últimas provas, na vitória na Áustria e nessa segunda colocação, nessa arrancada que ele deu até chegar em segundo lugar em Silverstone, ele mostrou definitivamente que ele é o piloto para estar ali na Mercedes. Independente se a Mercedes vai continuar com o Hamilton, que deve continuar, mas ele mostrou que tem o potencial, tem a qualidade que a Mercedes precisa, que uma equipe de ponta como a Mercedes precisa para estar lá. Além disso, a frieza que eu frisei no início, de lidar com essa pressão, né? De estar no carro mais poderoso da Fórmula 1, com um contrato de apenas 1 ano, sem saber se continua, disputando com o piloto que é o anfitrião da casa, o dono da casa praticamente, o dono do boxe, tricampeão mundial, lidar com tudo isso e estar aí subindo na tabela no Mundial de Pilotos, agora entrando de vez na briga, né? Pois é. E aí seguindo para o companheiro de equipe dele, o Hamilton, por incrível que pareça, na última semana saiu especulações de que o Hamilton podia deixar a Mercedes e ir para a Ferrari. Para mim, especulações assim, totalmente no campo da especulação mesmo, porque chances eu acho que são pouquíssimas chances, e o Wolff tratou de negar qualquer possibilidade. Segundo ele, são irrelevantes qualquer tipo de comentário sobre saída de Hamilton para uma Ferrari. É complicado. Agora, o Hamilton também continua levantando aquela bola de que pode ser até que eu não queira mais correr no ano que vem, eu não sei, ainda não vou renovar, não renovei ainda. Será que ele vai seguir o caminho de Rosberg que ele tanto criticou? Não vai não, porque ele tem muita fome disso, ele tem muita fome de Fórmula 1, ele vive para isso. Essa sumida dele da F1 Live em Londres, foi justamente para fugir dessa pressão que era de correr em casa, daquilo que eu falei, que as pessoas esperavam a vitória dele. E ele preferiu se retirar, se exilar, para poder ficar longe desse foco. Então, quer dizer assim, ele respira a Fórmula 1, ele vive da vitória na Fórmula 1. Então, ele saindo da Fórmula 1, ele é incompleto, ele não ia querer fazer isso nem tão cedo. Pois é, e aí seguindo na Ferrari, especulações fortes dentro da Ferrari. Primeiro, a revista Auto Hebdo, da revista francesa, disse que a Ferrari já ofereceu uma renovação de contrato para o Vettel, gira em torno de 400 milhões de reais por 3 anos de contrato, uma renovação com o Vettel, para ele continuar por mais 3 anos na Ferrari. Ao mesmo tempo, a revista também traz de que o Vettel pediu para que o contrato do Raikkonen fosse renovado e que a Ferrari teria oferecido, já estava preparado para oferecer uma proposta de 5 milhões de euros para que o Raikkonen renove por mais uma temporada. Será que a gente vai encaminhar aí mesmo para uma continuação dessa dupla? Eu acho que sim, tanto na Ferrari como na Mercedes, porque estão aparentemente duplas em paz, né? A gente não vê nenhum desentendimento do Raikkonen com o Vettel, nenhuma especulação dessas que estão acontecendo por aí, do mesmo jeito que está acontecendo a especulação de saída de um para outro, de renovação e tal, às vezes isso é especulação de intriga, de confusão, de desentendimento, e algumas vezes é verdade, como aconteceu ano passado entre Rosberg e Hamilton, mas até agora, nesse ano, nessa temporada, não aconteceu nem com a Ferrari nem com a Mercedes, né? De que o Raikkonen esteja fazendo confusão, de que o Bottas esteja fazendo confusão, que o Hamilton não esteja se entendendo bem com o Bottas. Pelo contrário, né? Pelo contrário. Inclusive isso foi falado na transmissão da Fórmula 1, que a Mercedes está gostando desse clima, porque o problema de deixar os dois pilotos disputarem o título, disputarem as vitórias no ano passado, nos anos passados, era que Rosberg e Hamilton já tinham um relacionamento anterior difícil, de disputas, de rivalidade, e aquilo alimentou aquela confusão, aquela briga. E agora, com a relação zerada que Hamilton e Bottas vêm construindo nesse ano, isso tem facilitado a liberdade que a Mercedes diz que gosta de dar para os pilotos disputarem, né? O curioso é que recentemente, na semana passada, acredito que foi na semana passada, o presidente da Ferrari, o Mattione, ele afirma que o Raikkonen era um piloto desinteressado, preguiçoso, e aí o Raikkonen dá a resposta logo no final de semana seguinte, mas isso já virou de praxe, né? Todo ano a Ferrari trata de criticar o Raikkonen, dizer que o Raikkonen não tem interesse na Fórmula 1, e ele responde logo em seguida, e depois faz mais uma corrida e a Ferrari resolve renovar o contrato. E todo ano ele passa a primeira metade da temporada
desinteressado aparentemente, mas assim, com os resultados bastante fracos, bastante abaixo do esperado. E aí espera uma crítica da Ferrari, da própria equipe dele. Depois dessa crítica ele vai, acorda, cresce no campeonato, cresce no grid, mostra um desempenho acima do que vinha sendo feito, até renovar o contrato e voltar ao normal praticamente. Garanta renovação, né? Garanta renovação. Pois é. É um bom companheiro, né? Tanto é que Vettel está querendo ele a justamente. Quer evitar confusão, Vettel. Né? Imagina se configura essas especulações de ou a Ferrari ter uma dupla entre Hamilton e Vettel, ou a Mercedes, porque também teria essa possibilidade de uma dupla entre Vettel e Hamilton na Mercedes. Ia ser uma dupla mais explosiva do que tudo. E quem ia se dar bem era quem estivesse na equipe rival. Porque ia ter essa briga. Ou se a Ferrari, de repente, contratar o Sainz ou o Verstappen, como você veio falando, ou o Ricardo, um piloto competitivo. No caso de Ricardo e Verstappen. E aí engrossa... Você tá dizendo que o Raikkonen não é competitivo? Ele não vem sendo, né? Ele foi competitivo esse fim de semana, mas nas outras 9 corridas ele não estava tão bem. Não tava... Vem terminando ali na frente, ele só não mas ele não tem aquela gana, entendeu, de vencer a corrida. Exatamente, de estar na frente. E para isso pro Vettel é muito confortável. Isso para ele é muito confortável ter um companheiro que não está nem aí se vai vencer, se vai terminar na frente dele ou atrás. E aí se de repente a Ferrari contratar algum desses pilotos formados pela Red Bull, que é a escola do Vettel, que são pilotos que querem vencer, que querem estar na frente sempre, que é o caso do Verstappen, é o caso do Ricardo, os que estão mais próximos aí, né, do nível. De repente eles entram no box da Ferrari junto com o Vettel, vai dificultar a vida do Vettel, vai tirar o sono do Vettel um pouco também. E aí a gente fechando o campo das especulações, depois de Horner afirmar de que Sainz não vai sair da Toro Rosso, de que ele tem contrato e de que vai cumprir, ele agora já admite a possibilidade do Sainz deixar a equipe, disse que só sai pelo preço certo. Ao mesmo tempo, as especulações que davam conta de que o Sainz poderia, na volta das férias de verão, assumir a vaga do Palmer na Renault, foram negadas pelo chefe da Renault. Então, assim, a possibilidade dele sair realmente é só no fim do ano, mas pelo menos o Horner já abriu essa possibilidade, já disse que se pagarem o preço certo, ele libera. O preço certo, que é um preço para ele sair no fim do ano, e seria outro preço para ele sair agora no meio da temporada. Até porque a Toro Rosso não iria liberar por mais barato, ou pelo mesmo preço do fim do ano, um piloto no meio da temporada e comprometer a campanha dela no Mundial de Construtores. Esse valor teria que compensar uma perda de posição no Mundial de Construtores. Entendeu? Então, e a Renault não tem, está longe de ter esse valor. Está longe de ter o valor de tirar o Sainz da Toro Rosso, e está longe de tirar o Sainz, de ter o valor de tirar o Sainz no meio da temporada. Talvez até tenha no fim do ano, não sei, mas no meio da temporada o valor é mais caro, eu acho que bem mais caro, e acho que está longe das possibilidades da Renault. Complicaria mais ainda, né? E a gente também teria uma grande especulação sobre quem ficaria no lugar dele, né? Mas como já foi descartado, a gente não tem nem o que especular muito aí. Agradecendo aí, Cláudio Fernando, nosso telespectador assíduo, né? Tá sempre assistindo nossas lives. Boa, e Cláudio. Ele destacando aí o que a gente vinha comentando no início do programa, de que o Vettel ele estava disputando de igual para igual com o Hamilton, enquanto os carros estavam parelhos. Agora a Mercedes realmente está um passo à frente, e aí vai ficar complicado para o Vettel disputar agora, né? Pois é, com certeza. Ele cita até que classificação, a Mercedes sempre teve um pouco mais de vantagem nas classificações, apesar de que nas corridas a Ferrari vinha sendo levando mais vantagem, né? Sendo superior nem tanto pela técnica, pelo potencial do carro, mas mais pelas estratégias, né, nas corridas. A Ferrari emplacou umas estratégias vitoriosas por algumas corridas e conseguiu construir essa vantagem. Agora, como o Cláudio está frisando, a Mercedes realmente deu esse salto e a Ferrari vai ter que remar para igualar o nível. Pois é, a gente tem mais aqui um assunto para comentar, de que é um assunto extraoficial, né? Foi comentado durante a transmissão da Fórmula 1, de que a gente falava sobre que a Sauber tinha acertado com a Honda, mas que depois da saída da Kaltenborn, a possibilidade da Honda, a Honda já tinha afirmado de que ia romper esse contrato e que não continuaria com a Sauber, porque todas as negociações estavam ligadas à Monisha.
E agora a informação que foi dita pelo próprio Galvão, né, de que a Honda acertou com a Toro Rosso e de que vai ser a fornecedora de motores da Toro Rosso a partir da próxima temporada. A expectativa, o que se fala, o que ele próprio falou, é de que a Honda teria interesse em adquirir a Toro Rosso em um futuro próximo. E isso aí seria bom para os dois lados. Tanto para o lado da Red Bull, que deixaria de ter uma equipe a mais dentro da Fórmula 1, era um gasto a menos para eles, quanto para o lado da Honda, que voltaria a ter uma equipe relativamente competitiva dentro da categoria. Né? Ela é um jeito avançado de entrar na Fórmula 1 como equipe, porque ela vai adquirir uma equipe pronta. É diferente de se ela fosse construir uma equipe como a Manor, a Hess, que até vem remanescendo aí, vem ficando aí, que a dificuldade é maior. A gente viu nesse período que eu tenho acompanhado a Fórmula 1, trabalhando com Fórmula 1, que dificilmente uma equipe ela consegue vingar, né? Começando do zero. Uhum. E aí a Hess é uma exceção, né? A Hess tem sido a exceção, a feliz exceção. Agora, uma dúvida. Se Toro Rosso é uma italianização do nome Red Bull, como seria o nome dessa equipe da Honda aí? Em japonês, eu não quero nem pesquisar. Vou passar a pergunta para o nosso repórter do Portal Race, o Vitor Tigre. Ele vai trazer, na próxima live ele traz aqui para a gente, certo? Certo. Aí ele vai dizer para a gente. Vamos cobrar dele. Justamente, aqui o Cláudio fala aqui sobre a Toro Rosso ser uma equipe de treinamento da Red Bull. Justamente como a gente fala, não é uma notícia oficial, foi uma notícia trazida pelo próprio Galvão durante a transmissão. Disse ele que é uma informação de bastidores, mas que até o momento ninguém divulgou essa possibilidade, ninguém divulgou a informação concreta. É só um mero campo da especulação, mas a gente sabe que normalmente quando vem uma notícia vinda pelo próprio Galvão é porque tem um fundo de verdade. É claro, a Toro Rosso sempre foi a casa dos jovens da Red Bull, mas a gente vê que por enquanto, pelo menos por enquanto, a gente não vê um piloto como a Red Bull tinha nos anos anteriores. A gente lembra que normalmente quando chegava nessa fase de campeonato, que é a fase de que a Toro Rosso está acostumada a trocar de pilotos depois de um certo número de temporadas, é a terceira temporada que vem hoje, o Carlos Sainz e o Kvyat. Então, apesar de que o Kvyat veio da Red Bull, mas é a terceira temporada deles pela Toro Rosso. Então, o que a Toro Rosso faz normalmente é dar 3 anos de experiência e depois, se o piloto vai para a Red Bull, ou senão eles simplesmente dispensam. Foi o que aconteceu com o Buemi, o Alguersuari, o Vergne, também o francês. Então, são pilotos que acontecem isso. Em compensação, normalmente quando chega nessa fase do campeonato, a gente já vê a Red Bull trazendo. O Ricardo foi nessa situação, quando tinha o Buemi e o Alguersuari. Ele passou o Ricardo para, na época, a HRT e depois jogou ele para Toro Rosso. Ele tinha o Verstappen, ele tinha o Kvyat, ele tinha esses pilotos. Por enquanto, a gente não tem uma especulação forte. E aí o que se fala, o que pelo menos a informação que foi passada é de que isso seria um plus para a Red Bull, de que ele focaria seus trabalhos apenas na equipe principal e que economizaria. É claro que nesse ponto, é claro que a Red Bull teria que responder se é bom ou não. Eu também vejo complicado a situação da Honda simplesmente comprar a Toro Rosso. Poderia ser uma parceria grande e futuramente até a Red Bull, quem sabe, é como se a notícia estivesse nascendo ainda, né? E ganhando forma. Ela surge assim, ainda não é uma notícia, é uma especulação. Ela surge desse jeito, com essa configuração da Honda chegar e comprar a Toro Rosso da Red Bull, mas ela pode, tudo vai depender das negociações, de como as negociações vão desenrolar, de quanto a Honda está disposta a oferecer, de quanto esse valor que a Honda vai oferecer, enquanto isso vai compensar a Red Bull em se desfazer da Toro Rosso, né, porque ela tem esse retorno, ela tem um investimento da Red Bull e também ela tem um retorno, enquanto esse valor que a Honda vai pagar vai compensar essa desfeita ou essa parceria. E isso aí de repente pode surgir uma parceria da Red Bull com Honda na Toro Rosso, pode surgir a parceria da Red Bull em qualquer outra forma. Por enquanto é só um embrião de informação. Né, que ela se fala é que eles já praticamente acertaram o fornecimento. Mas ainda não foi divulgado nada oficial. E eu lembro também de que não é de hoje que especula-se a possibilidade da Red Bull se desfazer da Toro Rosso. A Renault já cogitou comprar a Toro Rosso antes de comprar a Lotus.
A própria Honda já teve essa possibilidade, a Alfa Romeo na época, a Ferrari para ser uma segunda equipe, a McLaren também pensou em uma possibilidade disso. Então, assim, sempre há essas especulações. Obviamente, nos últimos anos nunca se concretizaram. A gente pode estar falando aqui sobre as possibilidades da compra, mas na verdade isso é apenas uma parceria de que a Honda estaria interessada em uma equipe mais competitiva do que a Sauber. Quem sabe eles podem se dar bem numa parceria dessa com a Honda. Apesar de a gente ter poucas fornecedoras de motor, só temos 3, né? Na Fórmula 1, há um desejo das montadoras de entrar. Né? Renault, Mercedes, Honda, Ferrari e Honda. Renault. Eu tinha esquecido da Honda, que justamente é que a gente está falando agora. Tem contabilizado Mercedes, Ferrari e Renault. Mas aí temos 4. Mas apesar de termos só essas 4, há um desejo, há uma ânsia das outras montadoras participarem da Fórmula 1. Só que não é tão barato. E também, pela configuração do motor atual, é difícil para quem vai entrar, para quem quiser entrar agora. A gente está vendo a Honda sofrer isso na pele, entrando as duras penas para tentar ter um motor real de Fórmula 1. A gente está vendo a Renault sofrendo para ter um motor que seja competitivo. Então é um pleito, inclusive, das montadoras de ter uma mudança em 2019, né, que vai ter a 2022, no caso, né, a mudança nos motores. Que vai ter a mudança nos motores, mas há negociações, sempre há procura de montadoras, de fornecedores de motor para entrar na Fórmula 1. Lembrando que nas últimas reuniões a Cosworth participou, a Porsche participou, então possibilidades de novos fornecedores entrarem. Só finalizando a Honda, mais uma vez o Alonso criticou os motores, mais uma vez o motor do Alonso quebrou e mais uma vez a Honda fingiu que nada aconteceu. Hoje o Hasegawa informou de que o motor tem apresentado uma boa evolução durante as corridas e de que a diferença para Mercedes e Ferrari e Renault já tem diminuído, mas simplesmente ignorou a quebra do Fernando Alonso durante o GP da Inglaterra. Confesso que eu fiquei com medo quando você citou a diferença para Mercedes e Ferrari, porque eu achei que ela não fosse mensurável, né? Não dá para mensurar a diferença do motor. Segundo ele, já está diminuindo. Ele consegue identificar uma diminuição aí. Dessa diferença já está menor, segundo ele, né? Vamos ser otimistas. Mas vamos aqui para a gente encerrar. É claro que a gente tem que trazer as previsões da semana passada. O Cláudio está perguntando se a gente tem alguma novidade sobre o futuro de Alonso. Justamente, ontem, o que a gente falava dessas críticas, o Alonso praticamente deu um ultimato para a McLaren se posicionar em relação ao futuro da parceria com a Honda. Segundo ele, a McLaren tem que decidir logo se vai continuar com a Honda ou se vai atrás de uma outra fornecedora. O que se fala nos bastidores é que a única porta aberta hoje para o Alonso, a única possibilidade que ele teria, seria na Renault. Aí é onde vai a especulação será que vale a pena realmente voltar para a Renault, numa situação que a Renault está hoje, mesmo também o próprio Abtebu dizendo de que hoje é bem complicado a Renault contar com ele, já que no ano que vem não tem possibilidades de vitória, então praticamente o Alonso estaria trocando 6 por meia dúzia. Se a McLaren vai conseguir uma parceria, que agora a bola da vez é a Ferrari, mesmo eles cogitando a possibilidade de usar um motor de 2017, um motor anterior, né? No caso, a partir da próxima temporada, mas de certa forma poderia ser mais positivo do que usar o motor da Honda. Então o Alonso está nessa situação, de esperando a possibilidade se a McLaren vai continuar com a Honda ou se a McLaren vai realmente trocar o fornecedor de motor. E aí, depois dessa decisão da McLaren, que ele vai ponderar se vale a pena continuar na McLaren, se vale a pena ir para a Renault, ou se vale a pena até trocar de categoria, como ele já cogitou essa possibilidade de ir para a Indy, o que eu acho bem complicado para ele nesse momento. Acho bastante difícil. E assim, vai depender muito sobre a decisão da McLaren, mas ele realmente já extrapolou a paciência dele, por isso que ele já pressiona publicamente a McLaren para se posicionar sobre o que ela vai fazer no ano que vem. Vamos lá, vamos para as previsões, né? Vamos das previsões. Como é que vai? Como é que foi a sua aí para... Eu confesso, eu só tenho uma coisa a dizer para você. Eu fiz 66 pontos, acertei a vitória do Hamilton, como eu falei, era o mais esperado, era o mais provável, e acertei o segundo lugar do Bottas. Além do oitavo lugar do Ocon e da pole e da volta mais rápida do Hamilton. Eu acertei o oitavo lugar do Ocon, acertei o nono lugar do Pérez.
Aqui, o Hamilton, eu voltei no Vettel mais uma vez, assim, acabou minha paciência com o Vettel, tá certo, velho? Acabou, a partir da próxima corrida eu já vou voltar no Hamilton, então trato de voltar a vencer, porque senão não aposto mais em você. E aí eu botei o Hamilton em segundo e o Bottas em terceiro, a gente viu o Hamilton em primeiro e o Bottas em segundo, 5 pontos para cada um, o Ricardo na quarta colocação, na verdade quem foi o quarto foi o Verstappen, né? Sim. O Ricardo foi o quinto, botei o Raikkonen em quinto, o Raikkonen foi terceiro, o Verstappen botei em sexto, ele foi o quarto colocado, o Massa sétimo, tô longe, ele foi décimo. Botei o Stroll pontuando, tá vendo? Quando eu aposto no Stroll ele não faz nada. Não vou mais apostar em você. Tentei dar uma colher de chá, mas não vai. A pole position eu acertei, botei o Hamilton. A posições ganha durante a corrida, acertei, eu coloquei o Ricardo. Então já esperava que ele largasse muito mal, né? E o Vettel eu botei com uma volta mais rápida, a volta mais rápida foi do Hamilton. No total fiz 49 pontos. Boa pontuação. Meus outros pontos, além dos acertos, eu quase acertei, né? O quarto lugar do Ricardo, que ele foi o quinto, ganhei 5 pontos aí. Ganhei 2 pontos com a proximidade da posição do Raikkonen, que eu apostei em quinto, ele foi o terceiro. E 2 pontos com o Verstappen, que ele foi o quarto, e eu apostei em sexto. O Pérez também, eu apostei em sétimo, ele terminou em nono. E 5 pontos com o Felipe Massa, que eu coloquei em nono e acabou em décimo, né? Ele botou o Kvyat em décimo. Eu fui bonzinho demais, eu fui ingênuo, colocando o Kvyat em décimo. Acabou, Kvyat. Foi a última vez que você apareceu aqui nas minhas previsões entre os 10. Só um comentário antes da gente encerrar. Tem um meme rolando na internet de uma cena do Scooby-Doo, em que ele prende o ladrão, aí vamos descobrir quem realmente ele é. Aí a cara do Kvyat, e quando tira, na verdade, é o Pastor Maldonado. Tá bem parecido. Será? Tá bem semelhante os dois. Mas é isso, pessoal. A gente vai encerrando aqui mais uma live, agradecendo aí a sua audiência aqui, o Cláudio Fernando que mandou algumas perguntas, nosso telespectador assíduo. Nas próximas lives vocês vão mandando aí pergunta pra gente. A gente vai estar aqui, se Deus quiser, né, com o Mário Vitor de volta. Acredito que sim, mas a gente não tem certeza. Mas estamos torcendo pela renovação, 60% né? De chance dele voltar. Estamos torcendo pela renovação dele aí. A renovação do contrato está encaminhada. Senão a nossa equipe vai perder muita qualidade. Está encaminhada. Ele deve acertar a renovação e voltar aí nas próximas lives com a gente. Então é isso, a gente fica por aqui, a gente volta na próxima terça-feira. Lembrando, a gente esqueceu de dar esse detalhe para vocês, a partir da próxima semana as lives vão passar a ser na terça-feira. Acabou sendo já a partir de hoje, né? Porque teve um problema. Justamente, problema técnico, a gente agora vai oficializar na terça-feira, né, a live. Então, a partir da próxima semana, na terça-feira a gente está de volta aqui para fazer as expectativas para a corrida do GP da Hungria, que acontece na outra semana. Então, a gente fica por aqui. Até mais.